Bom, irmãos, bom dia, que a graça e a comunhão de Cristo esteja convosco. Amém? Hoje é o dia da nossa aula de teologia, mas como nós não estamos podendo se reunir, então houve-se uma sugestão de a gente fazer alguma coisa online, né? E estaremos aí falando, de repente não será igual ou, da mesma forma que a gente faz em sala, né? Mas estaremos aqui falando um pouco. Semana passada, a última aula que nós tivemos, a gente deixou para essa aula comentário de hoje seria 5 minutos para cada irmão, né, falar. E como nós estamos vendo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né, então hoje cada um te traria uma palavra sobre o livro de Atos de 5 minutos, ia trazer alguma coisa falando sobre Atos. Atos dos Apóstolos, ele foi escrito cerca de 62 depois de Cristo. O tema de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a obra do Espírito Santo na história terrena do cristianismo. O livro de Atos, ele não menciona especificamente seu autor, mas muitos apontam para Lucas, que era o médico amado, conforme escrito lá em Colossenses 4 e 14. Né? O autor é a mesma pessoa que escreveu o terceiro evangelho. Era muito próximo de Paulo, como indicado pelas passagens desse livro, iniciadas por nós. O redator era um homem culto, conforme mostrado por seu estilo literário. Ele tinha uma perspectiva universal e demonstrava interesse por assuntos médicos. Além disso, a tradição da igreja declara constantemente que Lucas é o autor do Atos. Portanto, a dimensão da evidência, tanto externa quanto interna, sustenta Lucas como o autor. E Atos nós vemos, irmãos, que ele é composto de 29 capítulos, né? Ele é composto aqui de 28 capítulos. Ele é composto de 28 capítulos e tem uma diversidade de informações. Dentro dele a gente traz curas divinas, né? Traz as viagens de Paulo, traz também a conspiração dos judeus contra Paulo, e traz o discurso de Paulo em sua defesa, né? Paulo quando ele esteve perante o Sinédrio. E Lucas conta a história da igreja antiga dentro da estrutura de detalhes. Ele vem detalhando aqui algo nos detalhes geográficos, por onde passou e tal, e fala também os detalhes políticos, né? E histórias que podiam se encaixar apenas no século I. Por exemplo, Lucas usa títulos de governantes romanos regionais, que só alguém vivendo naquela época poderia saber com precisão. E isso sugere que o livro provavelmente tenha sido escrito naquele período. Além do mais, não há menção da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Então, por isso que ele foi relatado, foi escrito antes. E da perseguição dos cristãos por Nero, que começou por volta de 64 depois de Cristo. Então, por isso, por esses descritos, a gente tem-se que foi escrito o livro de Atos cerca de 62, mais ou menos, antes de Cristo. O conteúdo dele é muito profundo, porque Atos é uma sequência da vida de Cristo nos evangelhos.
ele fica registrando aqui a disseminação da cristandade de Jerusalém a Roma. E é a iniciação da grande comissão de Jesus para formar discípulos de todas as nações, conforme também relata lá em Mateus 28, em Lucas 24, o Atos 1 e 8 é a chave do livro. Por quê? Porque esse versículo prediz o derramamento do Espírito Santo e seu poderoso testemunho. Mas as referências geográficas apresentam um simples esboço da narrativa. Então, aqui, em geral, Atos relaciona a expansão da cristandade passo a passo, para o oeste, para a Palestina, até a Itália. O livro, portanto, começa em Jerusalém, com Pedro assumindo o papel principal e os judeus como os receptores dos evangelhos. Né? Então, o livro de Atos, ele é uma envolvente narrativa do bem-sucedido surgimento e expansão da igreja na Palestina e daí por toda a Síria, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e até lugares distantes como Roma, na Itália. O livro de Atos é a segunda divisão de uma obra em 2 volumes, Lucas, Atos. Bastam-nos essas ideias quanto aos livros históricos do Novo Testamento. Então ele vai relatar aqui vários livros históricos lá do Novo Testamento. Eu tenho aqui essa Bíblia aqui também, que é a Bíblia do estudo do expositor, que ele vai nos relatar aqui mais diretamente outras informações aqui contidas do livro de Atos. Aqui, essa Bíblia ela tem versículo por versículo, ela é detalhada, né? Com informações que às vezes para nós é muito importante. E nessa Bíblia ele diz aqui que refere-se ao Evangelho de Lucas, que provavelmente foi concluído cerca de 1 ano antes da escrita deste relato chamado Atos dos Apóstolos. A mesma pessoa cita por Lucas naquele Evangelho. É o padrão principal e o fundamento do Evangelho. Né? Se nós formos ver no decorrer do capítulo, nós vamos ver que o primeiro ele faz menção do pós-ressurreição, depois ele vem falando sobre o Espírito Santo, depois ele fala sobre a profecia. Né? Qual é a profecia? Que meramente simbolizou, ou melhor, o batismo que os crentes podiam receber antes do dia do Pentecoste. Né? Fala também da vinda do dia do Pentecoste, que iria chegar, e como vamos concluir, que logo ele já apareceu na frente, né? Ele fala sobre o poder para operar milagres. Então é Atos que ele descreve o poder de operar milagres, esse poder que Jesus ele deixou. Ele disse assim, quem crer nele faria até mais milagres do que Jesus mesmo fez. E nós vemos, se a gente for ver aqui para frente, a gente vai ver que a sombra de Pedro, ele fazia milagre por onde ele passava, a sombra dele, quem tocava na sombra dele, acontecia os milagres. Prova de que o poder dos milagres, o poder de Jesus sobre os discípulos era maior do que o próprio Jesus, os milagres que o próprio Jesus operou. Por quê? Porque criam em Jesus. Aí ele vai falar sobre a ascensão, sobre o cenáculo, né? Sobre o sucessor aqui, fala sobre o sucessor de Judas, né? Se você ver aqui no capítulo 15, ele vai dizer: naqueles dias Pedro, levantando-se no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predissesse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que aprenderam Jesus. Ele estava falando aqui, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério.
Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, por que no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nele habita? Indica que o nome de Judas estava no livro da vida, sim, mas que foi eliminado por causa do seu pecado. Imagine aqui, irmãos, aqui nós temos uma certeza que o nome do Lucas, lá do livro da vida, ele foi riscado, foi eliminado do livro da vida. Então, continuando aqui, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E a representaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, e para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir ao seu próprio lugar. Então aqui nós vemos, irmãos, aqui no capítulo 1, que já é feito a eleição aqui de Matias para assumir o lugar de Judas Iscariotes, né? Então eles lançaram sorte, né? Você pode ver aqui que lançaram sortes. Lançar sorte aqui é algo parecido com o Urim e Tumim, com que os discípulos estariam familiarizados, né? E pelo qual o Senhor nos tempos do Antigo Testamento dava orientação ao seu povo, conforme determinado lá em Deuteronômio, né? Você pode ler lá em Deuteronômio 33, 8 ao 10, que vai falar sobre como lançar a sorte, né? Em Números também, capítulo 27, e vai especificar ali como fazer essa sorte, como lançar, como escolher alguém entre o povo. E daí eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Provavelmente quer dizer que os nomes dos dois homens foram colocados em duas pedras, né? Pode ser que provavelmente eles fizeram hoje como se nós fosse colocar em duas, escrever o nome, né? Em dois papelzinhos, colocar num recipiente e mandar alguém ali escolher. Mas aqui, como não tinha, né, esse papel, provavelmente eles colocaram o nome dos dois, foram colocados em duas pedras, e ou pedaços de pergaminho ou de madeira, sei lá, foi escrito em alguma coisa, e esses então colocaram numa urna com um deles sendo tirado. Então alguém tirou lá de dentro e quando tiraram estava o nome de Matias, indica que ele foi o escolhido por Deus, né? Então aqui no livro de Atos nós já podemos ver também essa parte que relata aí sobre a escolha do substituto para substituir Judas, né? No rol dos 12 discípulos. Por quê? Porque os 12 discípulos eram os 12 escolhidos por Jesus para prosseguir a caminhada, para prosseguir o Evangelho, né? E nós podemos ver que, como eles tinham uma regra aqui, eles não queriam deixar esse lugar vago, eles queriam continuar na mesma ideologia passada por Jesus, né? Porque se não fosse diferente, eles poderiam simplesmente escolher dentre os 11 que ficaram ali, né? E continuar com 11. Mas não, eles quiseram fazer igualmente Jesus fazia, né? E eles pegaram e escolheram a Matias. Nós fizemos também uma pergunta lá, aqui ó, né? Uma pergunta que nós deixamos no ar na semana passada,
E depois vocês podem responder para nós lá no grupo. Lá no grupo você pode responder qual igreja foi apedrejada, né? Você, como já está lendo ali o livro de Atos, você vai procurar ali ver qual a igreja que foi apedrejada lá no tempo dos discípulos e está registrado aqui no livro de Atos. Então você vai procurar isso e você vai responder lá no nosso grupo do WhatsApp, você vai responder qual a igreja que foi apedrejada. Mas continuando aqui, irmãos, depois da morte de Estevão, a perseguição espalhou-se contra a igreja e os crentes se dispersaram, semeando a semente do acontecimento de tamanha importância que Lucas inclui 3 longas descrições sobre o incidente que vai falar lá no capítulo 9 de Atos, né? Ele vai falar sobre essa morte de Estevão, né? Por quê? Porque a morte de Estevão para os cristãos aqui, ela chocou os cristãos da época. Eles ficaram atemorizados. Muitos, nessa época, criou-se uma perseguição contra os cristãos, porque Estevão, ele era o apóstolo amado. Estevão, eles estavam com eles, ele deu a vida dele pelos cristãos. Sabe por quê? Porque apedrejaram a Estevão no meio dos outros demais, e Estevão ele foi apedrejado até a morte. Com isso, criou um grande temor na igreja. A igreja ali, nesse momento, eles começaram muitos até pensaram em parar. Eu diria para você que hoje não é diferente, né? Não é diferente hoje quando você abre uma igreja aí numa comunidade, quando você abre a igreja aí num determinado lugar, muitas pessoas que vêm e dizem: você não pode continuar porque está fazendo muito barulho. Por que adorar a Deus com tanto barulheira? Assim também, irmão, você pode ver que aqui, você vai ver que não é só nós que somos perseguidos. Desde a antiguidade, desde os tempos até mesmo dos discípulos, né? Eles foram perseguidos. E aqui nós vemos que teve discípulo aqui, o Estevão, ele deu a vida, né? Hoje, é difícil, hoje no nosso Brasil não existe alguém que dê a vida pelo Evangelho. Alguém que diga assim: não, eu vou abrir, eu vou falar do Evangelho a todo custo, e não importa a quem for, e se alguém vir aqui e me matar e quiser me tirar a minha vida, eu vou morrer por Cristo até a morte. Vou pregar o Evangelho até a morte. Mas não, hoje nós somos parados aí por qualquer coisa, né? Qualquer coisa não, que eu digo assim, a autoridade do governo, ela vem e ela impõe sobre nós e ela para, né? Coisa que aqui eles tentaram parar Estevão, e Estevão disse: não, eu não vou parar, eu vou continuar. Então a perseguição espalhou-se contra a igreja, espalhou-se por todo depois da morte de Estevão ali, muitos se atemorizaram, e muitos até, eu acredito aqui que muitos nesse momento até voltaram atrás, né? Mas que nós possamos ter Estevão como exemplo em nossa vida e jamais pararmos. Não, jamais parar. Pode vir aí o que for que vier, né? Pode vir as adversidades do mundo que for tentar te parar, mas você não pare não. Prossiga, levando a boa semente, né? Depois ele vai continuar aqui também. A maior seção de Atos enfoca o desenvolvimento e expansão do ministério gentil, comandado por Paulo e seus colaboradores. Lá do capítulo 13 ao 28 vai falar sobre o desenvolvimento e a expansão do Evangelho. Ela termina com a chegada de Paulo em Roma, capital do Império e representante do final da terra. O livro termina de maneira um tanto quanto abrupta, pois tudo indica que Lucas tinha atualizado o assunto e não havia mais o que escrever.
ou seja, que o livro termina de uma maneira, parece que não tem um término, né? Mas é porque de repente Lucas ele não tinha mais nada para relatar e ele acaba encerrando o livro, ou de repente ele até queria prosseguir o livro mais à frente e não prosseguiu. Qual é o propósito? A chave para o objetivo de Atos está no primeiro versículo, em que Lucas implica que o livro é uma continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho diz o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E Atos relata o que o Senhor ressuscitado continua a fazer e a ensinar através do Espírito Santo, que nós podemos ver aqui no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e assim vai pelo capítulo 3, né? Capítulo 2 todo ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, né? Toda a casa foi cheia. Aqueles que estavam sentados ali foram cheios do Espírito Santo e cada um começou a falar novas línguas, né? O dia do Pentecostes aqui, era um festival judaico, né? Um festival judaico que acontecia anual, também conhecido como Festa das Semanas, né? Estavam todos reunidos ali porque era uma celebração que eles se reuniam todo, também chamado como Dia dos Primeiros Frutos, uma celebração dos primeiros rebentos da colheita, ou seja, as pessoas colhiam e eles levavam ao primeiro, ou seja, que a parte que pertencia a Deus, eles levavam nessa festa, né? Nessa celebração, a Festa das Semanas. Vamos supor, tudo que eles plantavam, que eles colhiam, eles tiravam uma parte aqui e eles levavam para essa festa do Pentecostes. E aqui eles estavam celebrando essa festa do dia dos primeiros frutos, dos primeiros rebentos da colheita. Exigia-se por lei que os homens judeus fossem a Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar as primícias ou as principais festas. A Páscoa na primavera, o Pentecoste que era 7 semanas e um dia depois, né? Depois 7 semanas e um dia depois da Páscoa aconteceu a festa do Pentecostes e a festa também dos tabernáculos, que era ao final da colheita, ou seja, lá no outono, né? Já detalha que era feito a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos está registrada lá em Levíticos 23, você pode procurar aí na sua casa, em Levítico 23, que vai detalhar as datas e os rituais do calendário de festividade judaica. Aqueles que se tornaram cristãos em Pentecostes foram os primeiros frutos de uma vasta colheita de milhões de almas, ou seja, nessa festa de Pentecostes que estava acontecendo, é que muitos homens foram aceitos a Jesus, muitos homens aceitaram a Jesus, aceitaram o ensinamento, né? E seguiram a Jesus como um vento veemente estava nessa reunião, quando eles estavam ali todos reunidos no mesmo lugar, passou-se um vento, e esse vento quando passou, todos foram tomados pelo Espírito Santo, né? Hoje em dia nós podemos ver isso na igreja. Às vezes nós estamos lá pregando a palavra de Deus e de repente alguém começa o Espírito Santo se mover no meio da igreja. Muitas vezes nós podemos ver isso através do louvor, quando nós estamos cantando louvor lá na igreja, né? E começa a passar o vento do Espírito Santo, então muitos começam a falar em língua e a gritar aleluia, glorificar a Deus. Esse é como se fosse a festa do Pentecostes, é como se fosse a descida do Espírito Santo em nossos dias, né?
Então existe isso ainda em nossas igrejas, né? Aí vem também a descida do Espírito Santo com outras línguas. Outras línguas como se de fogo. Não fogo, mas como fogo. Ou seja, não era fogo que desceu sobre eles, não, mas como se de fogo. Por que de fogo? Porque todos ficavam falando exatamente outras línguas e gritando em voz alta, e aí começaram a se reunir pessoas de todos os lugares para ver o que estava acontecendo ali, porque eles estavam reunidos ali em 120 pessoas. Mas de repente esses 120 pessoas se multiplicou. Por quê? Porque começou aquele grande Pentecoste e vieram gente de todas as partes, porque eles estavam nessa festa. E nessa festa tinha multidão de pessoas. Multidão. Era aproximadamente aí uma multidão, se diz a respeito de 6.000 pessoas. Era mais ou menos isso que estavam reunidos, que vieram ali, se reuniram quando começou esses 120 falar em línguas, né? Veio a multidão toda e aglomerou-se ali, vieram ver o que estava acontecendo. E quando eles vieram ver o que estava acontecendo, cada um que era da sua região, de outras línguas, começaram a ouvir eles falando na sua própria língua. Eles disseram: olha, algo diferente está acontecendo, porque eu estou ouvindo o fulano ali falando na minha língua, né? E esse foi o dom de línguas, onde a linguagem desconhecida aos falantes, mas conhecida aos ouvintes. Ou seja, quando nós estamos falando em línguas estranhas, às vezes o vizinho do lado ali não está entendendo nada, mas Deus, os anjos, eles estão entendendo e eles estão pegando. Por isso que a língua, falar em língua, edifica o homem. Por que edifica o homem? Porque quando você fala em língua, você está falando diretamente a Deus. O anjo do Senhor que vem ali, que acampa ao redor de nós, né? Os anjos que vêm cultuar a Deus conosco ali, eles vão estar ouvindo a tua petição através das línguas estranhas. E quando você está falando em línguas estranhas, então ou seja, o anjo, ele sabe o que o teu coração está pedindo a Deus, e ele pega a tua oração e leva a Deus. Ele entende. Às vezes é coisa que é só para você e Deus sabe o que você está passando. Não tem, sempre eu falo para vocês na igreja, sempre eu falo que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, ele tem todo o poder, né? Ele tem toda a sabedoria humana, ele é poder sobre extremidade, ele lê todos os pensamentos. Quando você lê, quando você pensa alguma coisa, Deus, ele já sabe. E aí ele é onipresente, sabe por quê? Porque ele está em todo lugar. Onisciente, ele sabe teu pensamento. E onipresente é porque ele está em todo lugar. A imensidade de Deus é tamanha que ele está hoje aqui comigo e está aí na tua casa contigo. Né? Isso fala a dimensão de Deus. Mas aqui, quando nós falamos em língua, que é o que nós estamos relacionando agora, quando nós falamos em língua, nós edificamos a nós mesmos. Ou seja, nós estamos falando algo com Deus que nós precisamos, né? E esse anjo, ele pega e leva para Deus, ele interpreta para Deus e diz assim: olha Deus, o pastor Leozir está precisando disso, disso e disso. E ele vem automaticamente e traz para mim. Automaticamente Deus vem, Deus prepara homens, prepara pessoas para me ajudar naquilo que eu estou precisando. Ou naquilo que você está precisando. Por isso é importante, irmãos, falar em língua na igreja. Tem gente que acha assim: falar em língua, eu não tenho dom e não preciso buscar. Não, você precisa. Sabe por quê? Já viste aquelas angústias que você passa? Muitas vezes, uma angústia terrível e que te leva muitas vezes. Por que o mundo hoje está em depressão? Depressão porque não tem edificação aqui, dentro de si, não tem edificação própria. Ele não tem alegria. A edificação própria se vem através das línguas. Por quê? Porque quando você fala em língua, só você e Deus
Sabe a alegria que você tem, o contato espiritual que você tem com Deus. Portanto, irmãos, eu aconselho a vocês que estão me ouvindo nessa manhã, que estão ouvindo aí nessa parte que nós estamos falando aí nesse curso, é um curso teológico que a gente traz lá na igreja, né, para os irmãos. Eu falo para vocês todos que estão aqui comigo participando, que vocês busquem o dom de falar em língua. Sabe por quê? Você vai estar edificando a você próprio. Sabe aquela tristeza que às vezes te aflige o teu coração? Sabe? Aquela angústia que te leva para baixo. Agora não vai dar mais certo, agora acabou para mim. Isso tudo você fala em outras línguas com Deus. E Ele começa a regozijar a tua alma, Ele começa a edificar a tua alma, Ele começa a edificar a tua vida, e a alegria do céu começa a descer sobre a tua vida, né? Existem outras línguas que também nós vamos desmistificar ali no conteúdo, né? Em classe provavelmente, que vai falar sobre a língua que outras pessoas interpretarão e é para a edificação da igreja, ou é para a edificação de uma pessoa de repente, né? Por quê? Porque quando eu falo uma língua e outra pessoa interpreta a língua que eu quero falar, é porque Deus quer edificar alguém dentro do espaço onde nós estamos. Então, quando você fala em língua e outro interpreta, é porque é para a edificação de outro, né? E quando você fala em língua e ninguém interpreta, é para a edificação tua mesmo, da tua vida. Sabia? Você sabe por que muitos caem da presença de Deus, saem da presença de Deus e não conseguem mais voltar? É porque aqui, ele para de falar com Deus. Ele não tem mais edificação própria, né? Ele não fala mais em língua com os anjos. E por que muitos, às vezes, a língua, o dom de língua, também, enquanto nós estamos falando isso, é um dom que Deus deu para o homem. Deus deu para a pessoa. Será que Deus vai tirar esse dom de mim se eu parar de falar com os anjos? Será que Deus vai tirar? Não, Ele não tira. Apenas vai ficar guardado aqui em mim. Por quê? Porque eu fui um escolhido, eu fui selado pelo Espírito Santo. E esse selo, ele está aqui patente em mim. Está aqui. Eu posso não executar esse selo, eu posso não executar ele, eu posso deixar ele guardado ali no meu coração e quieto. O Espírito Santo, ele fica olhando para mim, dizendo assim: a partir do momento que você der lugar para esse selo, que você der lugar para mim, eu vou te edificar, eu vou falar contigo, eu vou apoderar de você e vou falar com você, né? O anjo do Senhor, ele está aqui para milhões de pessoas, para todos os milhões de humanos que habitam na terra. Está a descida do Pentecoste, o Consolador, que Jesus dizia: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu não te deixarei órfão, eu vou deixar o Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo. Esse Consolador é o que te edifica. Esse Consolador é o que te consola. Esse Consolador é patenteado na tua vida através da descida do Espírito Santo sobre a tua vida. Isso vai te edificar. Ah, pastor, mas aí todo mundo da terra pode receber o dom de falar em língua? Todo mundo. Ah, mas e quem mora nos Estados Unidos que fala outra língua que eu não entendo, né? Ou quem mora no Iraque que fala outra língua que eu não entendo? Ele vai também receber outra língua? Vai, ele poderá falar até em brasileiro, né? Ele poderá falar no português, ou ele poderá falar no hebraico, ele poderá falar no inglês, não importa qual língua ele falar, o importante é que ele vai estar falando a língua dos anjos. É que os anjos ele vai estar falando para os anjos aquilo que a alma dele está sofrendo, né?
Tem gente na igreja hoje que não busca mais o batismo do Espírito Santo. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, sabe? Eu lembro. Eu morava lá na casa, na margem esquerda ali tem... Hoje não existe mais aquela casa. Até esses dias eu fui lá para ver, né, a casa onde eu fui receber o batismo com o Espírito Santo, né? Eu fui lá naquela casa, ela não existe mais. Mas essa casa era do falecido Leopoldo Moser. E no dia que eu fui batizado, interessante isso, sabe por quê? Porque o pastor Pedro Keller mora ali na margem esquerda até hoje, filho da irmã Mélia Keller, que mora ali na margem esquerda. O pastor Pedro é filho dela. E o pastor Pedro vinha orar conosco na nossa casa, ele morava em Blumenau. Atendia, era pastor da Igreja Brasil para Cristo de Blumenau, e ele vinha fazer conosco ali em casa. Nós se reuníamos todos ali e nós fazíamos vigília ali na nossa casa. Era uma casa até longe de vizinhos, então nós podíamos gritar a noite toda que ninguém se incomodava, né? Hoje, se nós fazemos uma vigília aqui em casa, né? Aqui na minha casa, e 3 horas da manhã nós estamos gritando aqui, eles vão chamar a polícia quando vê a polícia daqui para mandar nós parar, né? Mas aquele tempo ali, nós podíamos gritar à vontade. E eu lembro-me que nesse dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, nós estávamos ali, o pastor Pedro Keller, ele disse, ó, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, não olhe para ninguém. Clame a Deus, só fique glorificando a Deus, só fique falando com Deus. E você vai receber uma alegria do céu, você vai descer como um fogo sobre a tua vida. Olha que bem que nós lemos aqui que é batizado com fogo, né? Nós lemos aqui antes aqui que é batizado com fogo e com o Espírito Santo. Então o que acontece? Quando eu estava ali, só ligado com Deus, só ligado eu e Deus, porque eu não via nem quem estava mais ao redor de mim. E eu comecei a clamar, comecei a falar, comecei a glorificar a Deus. Eu lembro-me que a nossa casa ela tinha uma escada que descia do sótão, assim, ó. Descia do sótão e lá embaixo ficava, ela ia funilando, lá embaixo ficava bem pequeno, bem baixinho. E lá ela era escuro. E eu fui para baixo daquele lugar lá. Eu fui lá para baixo daquele lugar e comecei a falar, gritar, clamar a Deus. E ali eu fui batizado em línguas. Eu recebi ali o batismo com o Espírito Santo. Era tão emocionante, foi tão emocionante para mim, irmãos, que eu fiquei no outro dia falando em língua, eu não podia, eu queria ficar só orando, porque eu queria falar em língua. Foi um Pentecostes tamanho que eu começava a conversar com meu pai, com a minha mãe, e quando eu vi, eu estava falando em língua. Sabe por quê? Porque é uma glória tremenda. Hoje em dia, irmãos, isso está escasso. Está escasso, sabe por quê? Porque se reunir, pessoa na igreja, na casa do outro, reúne na casa do irmão, quais são as falácias dessa reunião? Falácia ali, falar da vida do fulano, estava com aquela calça diferente, com aquela blusa. Viu a blusa da fulano? Viu né? A calça do ciclano? Viu o sapato do pastor até, né? É isso que o pessoal se reúne e começam a falar. Mas antes nós se reunir, nós começávamos a falar o quê? Falar de Deus, falar da Bíblia, falar do Espírito Santo, falar da descida do Espírito Santo. É aqui. O povo estava reunido aqui falando de Jesus. Eles estavam falando ali de Jesus. E quando eles estavam falando de Jesus, aí veio o vento. É interessante. Então aqui, irmãos, outras línguas indicam a continuação do processo. Lucas poderia estar indicando que eles, entretanto, é mais provável que ele estivesse indicando que esta prática continuou em suas vidas, conforme o registro da continuação da igreja, sobre o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Muitos cristãos contemporâneos de todas as denominações acreditaram que o fenômeno de falar em línguas, linguagem não aprendida ou conhecidas anteriormente pelo falante, possa acompanhar a ocasião de uma rendição pessoal inicial à plenitude do Espírito Santo na tradição pentecostal clássica. Essa experiência
é esperada e é doutrinariamente expressa nas palavras. A evidência física inicial do batismo pelo Espírito Santo é falar em línguas. Então você, para ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em língua. Falar a língua dos anjos. Vamos soltar aqui mais um pouquinho de fundo musical aqui que fica melhor, né? O fundinho musical aqui fica melhor. Eu fico falando sozinho aqui, né? Então, o batismo no Espírito Santo ele vai estar relatado aqui em Atos 2, do 4 ao 8, né? Uma elaboração disso e temas relacionados aparecem também no artigo de estudo da página aqui da minha Bíblia, na 15:16. Você que tem essa Bíblia aqui de estudo Plenitude, você pode abrir lá na página 15:16, vai falar ali sobre os dons e o poder do Espírito Santo. Os dons, irmãos, é algo maravilhoso que toda igreja deveria receber os dons e buscar os dons. Não só o dom de língua, mas o dom de maravilha, o dom de visão, né? Muitas pessoas têm visão e revelação. É aquele dom que ele revela a pessoa. Para que isso? Hoje o dom de revelação quase não é usado na igreja. Sabe por quê? Porque se a gente revelar algum irmão na igreja, ele fica ali meio que envergonhado e meio que... Então eu tenho o dom de revelação. Deus me deu o dom de revelação pela sua infinita misericórdia. E muitas vezes eu recebo o dom de revelação e falo para as pessoas, sim, falo para elas, né, no particular. Por quê? Porque a gente não quer expor a pessoa, né? Mas às vezes até era necessário expor ela ali no meio do pessoal. Por quê? Para que haja um arrependimento profundo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai falar lá com ela, ela não está nem aí, porque Deus está falando com ela, né? E às vezes acaba a revelação concluindo, essa pessoa não vai para frente espiritualmente, essa pessoa fica ali menino espiritual. A Bíblia fala para nós não sermos menino espiritual, nós temos que crescer cada dia mais, aprender da palavra. Né? E para crescer eu tenho que buscar, para crescer eu tenho que aprender a Bíblia, ler a Bíblia, né? Cada dia mais. Eu espero que nessa manhã você tenha aprendido mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Continuando para frente aqui, nós vamos ver aqui que aqui no livro de Atos também ele vai falar, dar uma ênfase aqui de fé, né? A confissão de fé. No capítulo 3 nós vamos ver aqui Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Qual é a hora da oração? A hora nona, né? Que é a hora que eles acostumavam a ir até o templo para orar. Sempre na hora nona era a hora que eles iam ao templo para orar. E lá quando Pedro e João estavam indo, era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham ele à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então vejam, irmão, que aqui, lá no tempo passado, que isso aqui aconteceu em aproximadamente 64, 70, 60 e pouco ali depois de Cristo, que aconteceu essa cura aqui do discurso de Pedro e João quando eles estavam entrando no templo para orar e trouxeram. Já acontecia das pessoas trazer o coxo, o aleijado, para o quê? Para a sustentabilidade da família, para sustentar a família, ficavam ali pedindo esmola, né? E eles vão pedir esmola exatamente para Pedro e para João. E Pedro e João eram discípulos de Jesus, né? Provavelmente eu diria, irmãos, que Pedro e João não tinham renda.
Eles não tinham ouro e nem prata. Eles não tinham renda, porque aqui a Bíblia diz que eles comiam, onde eles passavam, eles chegavam na casa de alguém e ali Deus providenciava a comida para eles, eles comiam, bebiam, né? Pouso. Eu creio que eles eram uns viajantes, andavam semeando a palavra do reino, semeando a palavra de Deus. Hoje os viajantes, os itinerantes que levam a palavra de Deus, que viajam de cidade em cidade para pregar o Evangelho de Deus, eles fazem. Sabe como que eles fazem? Ele diz aí, reúne o povão aí que nós vamos estar aí em Gaspar, dia, vamos supor aí, vou dar um exemplo, dia 25 de maio de 2020, vai estar aqui fulano de tal, renomado, eita glória, ele fala, expulsa os demônios, ele ora pelos enfermos, são curados e não sei o que, vão vir lá. A gente tem que preparar uma grande, né, hotelaria para receber esse, porque ele não vem sozinho, né, ele vem com um monte de funcionário, que ele já trabalha, né, o Jesus, ele tinha os seus discípulos que eram todos, acompanhavam a Jesus, mas não eram assalariados. Né? Acompanhavam Jesus e tinham os rendimentos de que Jesus fazia, os prodígios e o partir do pão e tal, e não passavam necessidade nenhuma, nem fome, nem, né, falta de casaco, de roupa para vestir, não faltava para eles. Local para dormir também não faltava. Mas dormiam em qualquer lugar simples. Hoje, se a gente convidar aí fulano para vir pregar na igreja aqui, ele quer um hotel 5 estrelas, mais uma tupique para andar com ele para lá e para cá, mais um carro para trazer o principal ali, que tem que ser um carro com ar-condicionado, de luxo, né? É hoje. O evangelho aí é escandalizado do mundo, né? Daí vem o coronavírus para o Brasil e para o mundo. O que acontece com as pessoas crentes? Eu fico indignado com isso. Bem diz o pastor Silas Malafaia, né? Que diz ali, que ele diz assim, todo mundo corre do coronavírus. Falta de poder. Fosse aqui o Pedro e o João, falando assim, olha, saiu um decreto na cidade que é para todo mundo ficar em casa por causa do coronavírus. Ele dizia, onde está esse coronavírus? Quem está acometido desse coronavírus? Ele ia lá e ele expulsava e o homem ficava liberto e o coronavírus ia embora. Lembra? Se nós formos ver lá no Deuteronômio lá, ou Números, né? Vai falar sobre a imundícia que era no tempo que eram os leprosos. E aqui vem uma situação que eu lembro, ontem eu pregava na igreja, ontem dizia que Deus ele tira a inteligência do homem, como está registrado lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo agora 9, se não me engano, capítulo 9, versículo 27, por ali vai falar que Deus ele tira a inteligência do homem. Ele tira a inteligência do homem e dá a outro. Por que ele tira a inteligência do homem? Veja que lá atrás, 2000 anos atrás, o que eles faziam quando uma doença cometia um homem? A lepra, que se espalhava por todo mundo. O que eles faziam? Eles isolavam a cidade? Pergunto para você. Eles isolavam a cidade quando aparecia a lepra numa pessoa? Não, rapaz, não. Eles isolavam o leproso. Eles isolavam a lepra. Eles isolavam aquele leproso para não ter contágio com as outras pessoas. Veja a inteligência do homem lá no passado. O que eles faziam? Os portais da cidade eram fechados e esse homem ficava para fora da cidade. Mas será que ele não se alimentava? Se alimentava sim, sabe por quê? Porque alguém ia lá nos portais da cidade e colocava mantimento para o leproso. O leproso ficava andando ali, morando fora da cidade, e ele ficava por ali até ele se curar. Se Deus curasse ele, ele voltava para a cidade e se apresentava ao sacerdote e era livre da imundícia. A imundícia qual? Era a lepra. Era livre disso e voltava para a sociedade. Se Deus não quisesse curar ele, ele morria no deserto e ficava por lá mesmo e os pássaros, os abutres comiam ele, né?
e acabava. Agora, se ele ficasse curado, as chagas dele fossem curadas, ele vinha e ele ficava no portão, porque o sacerdote se apresentava no portão, e quando o sacerdote chegasse no portão, ele apresentava e dizia: olha, sacerdote, olha aqui, a minha lepra foi embora, eu fui curado. Lembra dos 10 leprosos? Lembra lá? Os 10 leprosos estavam todos afastados da cidade. E Jesus passava, quando Jesus passava, de repente ele falou: ei, mestre, saia daqui, porque nós somos leprosos, não chegue perto de nós. Mas Jesus olha para eles e diz assim: ei, vocês 10 aí, ó, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Interessante isso. Sabe por quê? Porque Gaspar tem um contaminado. Um contaminado, né? 80.000 pessoas estão escondidas desse um. É Deus tirando a inteligência do homem. A inteligência do homem está tirada. E alguém ainda aí grita: ah, eu tenho inteligência, eu sou sábio. Sábio é Deus. Que ele diz assim, ó: eu coloco o pequeno para confundir o louco, para confundir o sábio. E aí, mais aqui, levando para essa, né, essa linha de pensamento aqui, eu digo aqui que o povo era mais sábio naquela época. Eles não isolavam a cidade inteira por causa do leproso e ficavam com o leproso lá dentro, não. Eles tiravam o leproso, levavam ele com roupa. Pode ver lá, veja lá se não era verdade isso. Sabe o que eles faziam? Eles tiravam o leproso, levavam para fora da cidade, exilavam ele, e leia lá para você ver se não é assim mesmo. Eles pegavam a roupa desse leproso, levavam junto. Eles pegavam a casa desse leproso e fechavam ela e deixavam fechada por um período, por 7 dias. E se nesse período essa casa não fosse totalmente purificada, ninguém chegava perto. O sacerdote ia lá analisar a casa. Ele ia lá analisar a casa. Se essa casa ainda tivesse contaminação, sabe o que ele fazia com essa casa? Ele botava fogo na casa. Ele destruía a casa. Sabe por que ele destruía a casa? Para destruir o vírus. Para o vírus não propagar para os outros. Ele destruía a casa. E o homem contaminado estava lá fora. O milagre de Deus existe. O milagre de Deus acontece. Agora eu pergunto para você, por que não acontece em nossas vidas? Porque o povo são hipócritas. O povo são hipócritas. O povo não crê em Deus. Verdade, eu pergunto para você. Alguém aí crê em Deus que diz assim, ó: eu vou lotar um estádio agora, vou colocar ali um culto na praça pública e vou chamar todo o município para adorar a Deus, para falar com Deus, para clamar a Deus? Deus o livre, vão tudo preso. Ou seja, eles temem a autoridade. A autoridade é designada por Deus? É, designada por Deus. Mas a sabedoria, Deus que me perdoe, né? Que eles lá atrás lá, não tinham nenhuma letra, não eram nem, né? Não sabiam muita coisa do que nós sabemos hoje. Sabe por quê? Hoje nós temos esse celular aqui, ó, que está transmitindo ao vivo aí para milhões de pessoas. Ou quem quer ouvir, né? Antes não tinha nem isso. Hoje, pode fazer o culto ali da casa. Mas e se fazer o culto aqui da casa, né? E a palavra diz assim, ó: e imporão as mãos sobre o enfermo. Olha só, imporão as mãos sobre o enfermo e eles ficarão curados. Através da palavra de Deus, eles ficarão curados. Como eu vou impor a mão aqui através do aparelho de celular? E quantos fake aí, quantas notícias falsas aí, quantas coisas estão publicando agora no mesmo instante aqui no Facebook ou em outras páginas, né? Veja ali, ó, eu não estou vendo ali, não tenho acesso a quantos estão me escutando eu aqui. Mas veja,
Deve ter pouco. Agora veja um show aí ao vivo, porque não sei o que, falando aí, adorando a deuses estranhos. Vai lá e veja na página dele, vê se não tem 1 milhão, 2 milhões, 6 milhões, 50 milhões ouvindo. Eu abri uma página esses dias aí de uma pessoa aí, um profano do evangelho. Um profano. Sabe o que eu vi ali na página dele? 50 mil e poucas pessoas no mesmo horário assistindo ele. Quer dizer, se fosse falado o evangelho puro, santo, genuíno, a cura. Olha aqui, o Pedro e João estavam ali e eles disseram para aquele homem: olha, homem, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu pergunto para você nessa manhã, você tem alguma coisa? Eu estou ficando aqui, era para ser um estudo, né? E estou levando aqui para... Mas Deus, Ele é aquele que age de forma individual com cada um. Eu falo para você nessa manhã, deixe Deus te usar. Eu falo para você, se de repente aí alguma pessoa aí com autoridade maior me ouvir aí, veja se não é verdade o que eu estou falando. Antes retiravam o doente, exilavam ele. Hoje isolam a sociedade, criando aí um caos financeiro aí. E depois, amanhã depois, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer amanhã depois. Amanhã depois vai ter gente aí chorando, pedindo. Deus, abre a porta para mim, porque a porta se fechou. A porta está fechada. Mas agora, nesse momento, ele está apoiando a abertura dos comércios, a abertura das coisas aí. Não, sabe o que ele está apoiando? Vamos ficar em casa. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E eu falo para vocês aqui, Pedro e João, ele não tinha nada. Ele não tinha nada, nem um carro importado, nem dinheiro no bolso, e nem ouro, prata, nada desse mundo ele tinha, mas ele tinha algo no seu interior. Ele disse assim, olha, você pode ler aqui, no versículo 4, ele diz: Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Nesse momento eu vejo o aleijadinho ali, olhando para eles ali. De repente, o que será que ele vai me dar? E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Eu pergunto para você nessa manhã, o que você tem para entregar para alguém? O que você tem para falar para alguém? O que você tem construído? O que você tem buscado aqui? Os dons do Espírito Santo na tua vida? Muitos de nós, muitos dos aprendizes aí da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa redondeza, que é pouco, nem falam em línguas. Verdade seja dita, né? Porque não busca o batismo no Espírito Santo. Falar em língua, ou seja, conforto a mim mesmo. Na hora da angústia, a hora da angústia vai chegar para você, a hora da angústia vai chegar para nós. E daí, o que eu posso fazer quando chega a hora da angústia? Vou clamar ao Pai em secreto. Mateus 6:6, ele disse: entra no teu quarto e conta ao Pai em secreto que ele ouvirá. Eu pergunto para você, com que língua você vai falar lá no quarto em secreto com o teu Pai? Ele entende a tua língua, entende a tua língua, mas será que a edificação aqui do teu coração você receberá igualmente como aquele que não tem nada desse mundo, não tem nada, o mais pobre, miserável financeiramente falando, mas que tem o Espírito Santo? Ora, machume, cara. Eu tenho certeza que essa
Pessoa mais pobre que não tem nada, entra lá no seu quarto e quando ele fala com Deus, o céu desce até ele. O céu desce até ele. E nesse momento ele é a pessoa mais rica do mundo. Sabe por quê? Porque ele está em contato com Deus. Aleluia. Eu faço contigo aqui, com vocês aqui, que estão aprendendo comigo na igreja, eu faço um desafio com vocês. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Leia mais aqui, ó. Quero que você, vou deixar aqui para a próxima aula, que você leia, que você esmiúce o capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos. E que depois de você ler o capítulo 2 inteiro, até o 47, você reler, você buscar, você reler, você buscar, você entender todos os versículos que estão contidos aqui. E eu faço um desafio contigo, para você dizer, Senhor, eu não vou parar de ler esse versículo, eu não vou parar de ler esse capítulo, enquanto eu não for batizado no Espírito Santo. E eu falo para você ainda, onde? Lá na igreja? Lá no meio de 120 pessoas? Não! Eu falo para você o seguinte, lá na tua casa, no teu quarto, sozinho. Você vai ser cheio, você vai receber o batismo do Espírito Santo. Isso aqui não abro somente para a igreja nossa aqui, não. A igreja qual, pela misericórdia de Deus, eu administro aqui, não. Eu abro para o mundo inteiro, para quem quiser estar me ouvindo aqui, para quem estiver ouvindo. Leia Atos 2, até o versículo 47, do 1 ao 47. E fique lendo ele. E peça para Deus te batizar, para Deus te selar com o Espírito Santo, eu te garanto. Que Deus vai escutar a tua oração e Deus vai selar. E você nunca vai receber um poder de Deus tão grande na tua vida, um refrigério para a tua alma. E eu falo para você agora aqui, ó. Você que está com depressão, você que está com enfermo, pela autoridade de Jesus, você pode até estar aí desenganado dos médicos. Você pode estar aí atrofiado numa cadeira. Leia esse versículo do Atos 2 até o 47 e receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus para falar em língua dos anjos e Deus vai te curar. Deus vai te capacitar. Deus vai te levantar da cadeira de roda. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Deus já fez prodígios e maravilhas grandes em minha vida. Sabe por quê? Eu era um caco, que ninguém dava nada para mim. Mas Deus me restaurou. Deus me restaurou. Tirou da imundícia. Sabe o que é essa imundícia? Essa lepra que eu tinha. Ele tirou da imundícia do pecado. E ele disse, eu vou transformar a tua vida. Vou transformar a tua vida. Te apresenta ao sacerdote. Aleluia. E eu posso me apresentar hoje ao sacerdote, que é Jesus, e me apresentar a Ele todos os dias com as minhas vestes limpas, puras. Aleluia. Tremendo. Irmãos, olha só. Próximo culto aqui, próximo aula de teologia, né? Nós vamos estar falando aí sobre as epístolas e finalmente o livro de Apocalipse, né? Mas nós vamos estar falando sobre as epístolas de Paulo, né? Então no próximo eu vou passar ali para vocês no grupo da teologia, os exercícios, o que é para vocês lerem. E lembro-me uma coisa aqui que eu sempre passo para vocês aí, a palavra falada, né? A Bíblia lida. E eu vou ler depois o Mateus 9,
que falta ali para ler, que era para nós ler o 7, o 8 e o 9. Eu passei para vocês o 7 e o 8, mas ainda vou ler o 9 e para vocês ouvirem. Amém? Eu espero que Deus tenha falado contigo nessa manhã. Espero que Deus tenha falado com você, querido ouvinte aí de diversas religiosidades, né? Que Deus possa ter falado com você nessa manhã e que você possa ter aprendido algo com Deus, porque todas as manhãs, todos os dias, nós aprendemos algo novo com Deus. Amém? Fecha teus olhos aí onde você está. Coloca a mão no teu coração e nós vamos orar a Deus. Eu vou orar por você nessa manhã, para você ter um compromisso com Deus. Compromisso esse fiel e verdadeiro com Ele. Amém? Amado Deus, amado Pai, na Tua presença eu me encontro nesta manhã. Eu, que sou pobre até de linguagem, pobre até de palavras. Ah, Deus, mas que na minha humilde sabedoria, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa reger, Senhor, em meu coração. Ah, Deus, e possa, Senhor, a Tua infinita misericórdia se compadecer da minha vida, ó Pai, e que eu possa, Senhor Jesus, através da minha oração, libertar os cativos e oprimidos pelo Satanás. E nesse momento, ó Deus, eu direciono, ó Deus, a minha voz, ó Pai, aonde estiver, ó Deus, um doente. Ó Pai, um doente espiritual, um doente carnal, físico, mas que creia na Tua palavra, que nesse momento, ó Pai, ele possa receber a cura do céu, ó Pai, porque eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho a Tua palavra, e a Tua palavra diz que professarão palavra de conforto sobre a vida, e ele será liberto, ó Pai. Como Jesus disse, apenas uma palavra, aquele homem que se encontrou com Jesus, e ele disse para Jesus: não precisa você ir até minha casa, não precisa você chegar até lá, mas apenas uma palavra, mestre, tua, e o meu criado será curado. Então, ó Deus, nessa manhã, nesse momento, aquele que crer em Ti, crer na Tua palavra, crer, Senhor, eu declaro ele agora nessa manhã abençoado e agraciado pelo Teu poder e pela cura para a sua vida. Também aquele, ó Deus, que quer buscar uma intimidade contigo, aquele que quer buscar, ó Pai, uma revelação da Tua palavra, Senhor, ao seu interior, não palavras teológicas, palavras bonitas, não, mas a palavra vindo do céu, ó Deus, aquela que edifica o próprio homem. Essa palavra, essa língua estranha, ó Deus, desça sobre esse homem, sobre essa mulher, Senhor, para trazer a cura espiritual para ele e a cura material, física para esse homem, para essa mulher. Em Teu nome eu clamo, em Teu nome eu peço, desde agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado a todos que nos contribuíram com essa live, estando presente com a sua presença aqui, e que veio aqui aprender um pouco de Deus. Tenha um ótimo domingo hoje, reunido na sua casa com sua família, mas faça o melhor culto da sua casa. Fale com Deus. Aleluia. E eu declaro para você uma bênção sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.